Paz do Senhor Jesus a todos. Eu vim aqui mais uma vez deixar uma reflexão da palavra de Deus, né? Que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, a partir do verso 24, que diz assim: Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? A palavra de Deus é bem clara aqui, que fala que nós, que somos cristãos, nós temos, cada um de nós, uma cruz para levar, né? O que representa essa cruz aqui? A cruz, ela representa a renúncia, né, das coisas erradas desse mundo, né? A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, né? Para que nós venhamos renovar a nossa mente, transformar, para que a gente não venha conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas, né, falam do Evangelho hoje, né? Por isso eu acredito que o Evangelho hoje está dessa forma. Por quê? Por causa da como o Evangelho é anunciado. Né? O Evangelho é para quê? Para que Jesus veio aqui na Terra? Para que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Para que todos nós viéssemos ter a chance, né, de crermos nele, de ter a vida eterna. E a Bíblia é bem clara aqui, eu li aqui no verso 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação, né? Mas isso, a Bíblia fala que aquele que aceita Cristo, ele pega a cruz. Por quê? Porque automaticamente, quando você está na igreja, você vai ter que renunciar às coisas da carne, às coisas erradas. E no mundo, muitas pessoas não vão renunciar, vão fazer aquele errado e vai achar que está certo. O problema é quando isso se torna normal dentro da vida daquele que diz na sua boca, né, que aceitou a Cristo e não carrega a sua cruz. Porque a cruz, irmão, é difícil, não é fácil. Se você for olhar a história bíblica, todos os profetas, todas as pessoas, né, alinhados após, foi pior ainda. A igreja tinha poder para curar? Tinha poder para libertar? Tinha. Mas isso não influi nada no reino de Deus, porque a obra não salva. Só que aquilo que nós praticamos, diz aqui no verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras, aquilo que a gente pratica, né? A obra não salva, claro, mas a má obra que a gente faz, ela pode nos levar à perca da nossa alma, né? Assim, aqueles que acreditam. Mas o que eu quero deixar bem aqui, bem gravado no coração dos irmãos, é que a vida da gente dentro do Evangelho é uma vida de luta, de cruz, porque você vê muitos lugares por aí, as pessoas vão para a igreja com outra proposta, a não ser adorar o Senhor e se sacrificar por Ele. Sacrificar em qual sentido? Já falei aqui, renunciar o seu eu, a sua carne, as suas vontades, né? Renunciar aquilo que desagrada ao Senhor, né? Viver para Ele, uma vida reta. Mas você vai em algum lugar, as pessoas falam: não, você aceita Jesus, a sua vida vai mudar, você vai receber uma bênção, você vai ser diferente, você vai prosperar, você vai aquilo outro, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter muita aflição. Isso tanto nós quanto os ímpios. Mas os ímpios têm menos, por quê? Porque eles se associam com as coisas erradas desse mundo. Agora nós não podemos se associar. Nós temos que pegar nossa cruz, né? Negar a si mesmo, pegar nossa cruz e seguir. E aquele que perder a sua vida, perder no sentido de quê? De não dar vazão à carne, de não dar vazão às coisas que você sabe que vai desagradar ao nosso Cristo. Porque aquele povo, se você for ver a história dos hebreus, ali no livro de Hebreus mesmo, aquela grande nuvem de testemunhas, teve pessoas ali, até no livro de Atos, que queriam no açougue comprar uma carne, não poderiam comprar. Falava: você é seguidor de Jesus, então você não compra aqui. As pessoas pagavam um preço muito alto
crentes sendo levados ao Coliseu, né? Pessoas sendo queimadas vivas. O povo de Israel naquela época também era perseguido direto. Então a luta vem desde o começo de Gênesis, né? E muitas das vezes a gente quer negar isso, a gente não quer aceitar esse evangelho genuíno de Cristo, a gente fica só atrás de milagre, atrás de bênção. E no final da história vivemos uma igreja doente, uma igreja que não tem força para aceitar a verdade. Por quê? Porque a verdade está sendo manipulada através de pastores que ensinam que a gente vai receber, não todos, claro, com certeza, mas o verdadeiro evangelho puro, o genuíno, é aquele que ensina a gente a viver em retidão com Deus. Porque a nossa carne ela vai querer sempre coisas que desagradam ao Senhor. Cabe a gente controlar. Porque a Bíblia fala para que a gente venha negar a si mesmo, né? É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Às vezes eu sou bem enfático nisso, falando sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque teve um pastor que falou uma vez que ele pregava as mesmas mensagens direto. Aí teve uma mulher que perguntou para ele assim, falou: pastor, por que você prega as mesmas mensagens? Ele falou: porque o povo repete o mesmo pecado. Por isso que a gente se torna até chato. Mas é acreditado, a gente não pode se importar por muitas das vezes daquilo que os outros acham, daquilo que a gente esteja fazendo certo, dentro da palavra do Senhor. Então o que eu deixo para os irmãos é reflexão, cuidado com esse ensino que você vai receber, que você vai, porque independente, irmão, de você ter uma família abençoada, uma família toda certinha, você vai ter luta. Isso é impossível não ter, porque sem luta não tem evangelho, porque o evangelho ele é proposto por luta. A Bíblia fala que venha por mim tem que negar e pegar a sua cruz. Cruz naturalmente representa a renúncia. E difícil, quando você renuncia à carne é complicado. Entendeu? A carne grita, a carne ela esperneia. Mas aquele que você alimentar mais, esse vai vencer. Então que nós venhamos alimentar mais o Espírito e acreditar que Deus abençoa a gente, sim, mas a vida não é feita só de bênçãos. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de altos e baixos, né? O que, como se diz assim, um exemplo melhor que eu posso dar para os irmãos é Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas, todas as estações, né, da nossa vida. E que nós venhamos entender cada uma delas, né? Mas sabendo que o evangelho é sofrimento, é luz, é cruz, né? Mas no final a gente vai se deliciar na nossa salvação, porque há um preço a ser pago, não que venha de obras, mas um preço de renúncia, para que a gente venha a ser santo em toda a nossa maneira de viver. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, como diz a palavra de Deus, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado e o evangelho genuíno venha a ser pregado. Amém, meus amados irmãos? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe. Se vocês sentirem no coração de compartilhar essa mensagem, de curtir, de se inscrever no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho aí embaixo. Não gasta nada, só para propagar a palavra do Senhor. Mais um no meio da multidão. Não sou o dono da verdade, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver aí, deixe nos seus comentários aí. E que Cristo possa estar abençoando cada um dos irmãos. Amém? Somente a Escritura. Amém, meus amados? Fique com Deus, que o Senhor vos abençoe.